Então a gente começa a falar de Carl Schmitt. E aqui eu acho que já cabe para a gente fazer essa diferenciação desses dois autores. Eu acho que é importante, nesse primeiro momento, a gente fazer uma. Já que vocês assistiram o vídeo que eu mandei para vocês, fazer uma diferenciação dos dois aqui. Pessoal, esse aqui talvez tenha sido o debate jurídico mais importante do século XX. Tá? Esse debate, ele aconteceu como um debate deve ser, né? Esse debate foi feito dentro das linhas literárias, né? Não é igual hoje que o pessoal fica só se xingando na internet. Isso daqui foram livros escritos em resposta um para o outro, né? Foi um tempo muito rico do debate político, né? Então, basicamente a gente tinha duas representações aqui, né? De um lado, a gente tinha a chamada teologia política, né? Que também é chamada de conservadorismo, né? Conservadorismo político, né? Que, né, essa teologia política, o conservadorismo político, deu origem, né, ao modelo jurídico, né, que é o decisionismo jurídico. Então, esses aqui são os elementos que podem definir Carl Schmitt, né? Uma teoria da teologia política, também chamada de conservadorismo, e na área jurídica chamada de decisionismo jurídico. Já do lado do Kelsen, a gente tinha, né, o que não está escrevendo? A democracia parlamentar ou liberalismo político, né, também chamado juridicamente de constitucionalismo, né? Então esses aqui são os elementos que vão caracterizar Kelsen nessa estrutura que a gente vai observar aqui, né? Bem, e entre Schmitt e Kelsen, né, a gente vai ter realmente uma estrutura antipodal, ou seja, o que consta em um não consta em outro, né? E a gente pode partir desses pressupostos aqui, desses termos, para observar, né? Porque sociologicamente, então vamos colocar aqui, vamos fechar essa barra aqui, né? Então, sociologicamente, esses dois autores, eles se aplicam, né, dentro de um conservadorismo. Né? O que é essa estrutura conservadora? O que caracterizaria, dentro de uma estrutura sociológica, jurídica, esse conservadorismo? Né? Então é bem simples a gente observar aqui. Né? Dentro de uma estrutura conservadora, né, a gente tem a ideia de soberania estatal. Né? A gente tem a ideia de nacionalismo. E aqui, pessoal, em nacionalismo, eu gostaria de fazer um parênteses, né? Porque provavelmente vocês já ouviram alguém falar o absurdo, né, de que o nazismo é de esquerda, né? Provavelmente vocês já ouviram falar esse negócio, né? E normalmente isso se baseia o quê? No termo nacional-socialismo, né? Geralmente o que o pessoal que gosta dessa afirmação gosta... Oi, escrevi errado, né? Gosta de observar, né? A ideia de nacional-socialismo, que é a ideia do Partido Nazista, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o qual Carl Schmitt fazia parte, né? Mas claro, a gente não está falando necessariamente aqui que o nazismo hitlerista é a melhor essência da teologia política conservadora de Carl Schmitt. Claro que o próprio Carl Schmitt fez críticas muito duras ao modelo, né? Mas ainda assim a sua essência é essa. Quando as pessoas se apegam nessa estrutura, né, é muito complexo a gente afirmar essa questão,
justamente pelo fato de que o termo nacional-socialismo não se comunica com a ideia de socialismo marxista. A palavra socialismo, ela não se enquadra necessariamente a essa ideia marxista. Sim, existe o socialismo marxista, né, o Estado social, mas também existe o Estado nacional, né? A grande ideia aqui é que socialismo significa um Estado, né, um Estado social, ou seja, um Estado em que abarque um regime que um regime, vamos dizer assim, participativo da população, ou seja, um regime que trabalha na sociedade. E a ideia desse termo socialismo aqui, ele não diz respeito aos mesmos termos do socialismo marxista, ou seja, do poder pelo povo, poder proletário, mas sim sobre o indivíduo, né, que que pertence ao Estado Nacional, né? Ou seja, em outras palavras, é o cidadão da nação. A ideia aqui de nacional-socialismo, ela se prende justamente da ideia de nacionalismo. O modelo marxista, por exemplo, de socialismo, ele se prende a uma ideia internacionalista, onde você não tem um cidadão de um país específico, você tem uma classe trabalhadora internacional. Tanto que vocês já devem ter ouvido falar, né, o partido, né, a manifestação ideológica, ele se chamava de A Internacional, né, a Internacional Socialista. O nome Internacional Socialista, aplicada dentro da União Soviética, é justamente um contraponto à ideia de nacional-socialismo, né? A ideia do nacional-socialismo é que o indivíduo ele deve ser observado a partir da sua nacionalidade, de sua característica de nação, de indivíduo de uma nação. Ou seja, o conservadorismo, isso não só no modelo hitlerista, né, no modelo português, né, com Salazar, no modelo espanhol com Franco, no modelo italiano com o Mussolini. São modelos que tinham sociologicamente uma estrutura determinada a partir de uma ordem social bem determinada, de uma ordem nacional. Por isso que tem aquela ideia, por exemplo, do nazismo, que se diferenciou depois, sobre o ariano. Né? O ariano é uma segunda ponte do nacional. Né? Porque a ideia do nacionalismo conservador é proteger o povo alemão. Daí isso evoluiu depois para não somente o povo alemão, mas também o povo alemão ariano, o povo originário. Isso, por exemplo, não aconteceu na Itália, por exemplo, que era o povo italiano que deveria ser defendido. Diferente da União Soviética, que não era nacional, ela ia criando soviets, né? Ia criando comunidades. Tanto que a União Soviética não era só a Rússia, né? Era um conglomerado de estados que eram chamados de soviets, né? Essas comunidades era a união dessas soviets justamente pela ideia de que não há uma nacionalidade e sim uma internacionalidade dos proletariados. Então há uma diferença muito clara entre nacional-socialismo e socialismo internacionalista marxista. Né? Ou seja, não exime, eu acho muito covarde quem faz isso, né? Porque é basicamente eximir da direita o problema do nazismo. Sendo que a esquerda nunca tentou se eximir do problema que foi Stalin. Né? Nunca ninguém questionou que o Stalin não era do regime marxista. Né? A gente pode sim discutir como ele o perverteu, assim como a gente pode discutir como Hitler perverteu o conservadorismo da direita. Mas é bem covarde quando tentam esse argumento, justamente no sentido de tentar excluir, tirar da conta da direita o problema que foi o fascismo. Né? E não é saudável isso para a história. Isso é manipular a história para a gente esquecer os pontos importantes da história. Né? Mas o nacional-socialismo, ou seja, a sociedade nacionalista é aquela que se preocupa com a soberania do povo daquele Estado. E para isso, pessoal, é importante a gente entender que existe uma ideia de povo e nação. Né? Eu até já vou adiantar aqui
que a ideia de povo e nação se difere completamente da ideia kelseniana, né, de sujeito de direito e Estado. São conceitos aparentemente parecidos, mas sociologicamente diferentes, né? Povo e nação, sujeito de direito e Estado. Aqui em sujeito de direito vocês podem ler também como cidadania. Cidadania. Por quê? Vamos começar pelo mais óbvio, pelo sujeito de direito e Estado, que é o kelseniano. Quem é o Estado? O Estado é um elemento constituído pela ordem jurídica, né? O Estado é um elemento constitucional. O Estado é um espaço territorial delimitado pela sua estrutura de poder, né? Constituído o seu poder e controlado a partir de uma estrutura constitucional, né? O Estado se representa por uma norma jurídica que assim o constitui. Uma norma jurídica que delimita seu espaço de poder. Essa é a função do Estado, né? Do Estado do modelo kelseniano, né? E quem é o sujeito de direito? O sujeito de direito é aquele indivíduo qual a ele é conduzida uma norma, ou seja, o sujeito de direito é uma norma repousada sobre um corpo, né, que o define sob a égide da lei estatal constituída como um sujeito munido de direitos garantidos por aquela Constituição a qual delimitou a estruturação de poder do Estado. Então, esse sujeito de direito, ele nada mais é do que um conjunto de normas de garantia e dever sobre um aspecto de sua existência dentro de um âmbito territorial espacial de poder, qual seja o Estado. Dentro da norma estatal, confere-se cidadania, a norma cidadania, em lato sensu, a esse indivíduo caracterizado agora como sujeito de direito. Dá para entender isso? Alguma dúvida sobre isso? Bom, já de outro lado, a gente tem a ideia do povo e nação. Bom, meus caros, vejam, Estado, Constituição, espaço territorial. A nação não pressupõe um espaço territorial. A nação é uma característica de identidade de um povo. Você quer ver um exemplo sobre como uma nação não pressupõe um Estado? Israel. Israel não pressupõe o mesmo espaço territorial a qual o povo judeu o considera como nação. Por conseguinte, nação pressupõe o modelo de povo. É esse povo que, se é a união desse povo, que caracteriza um espaço de identificação entre esses indivíduos, os quais a gente está chamando de povo, que vai ser definido por nação. E, por conseguinte, esse povo é um sistema de autoidentificação entre os sujeitos por alguma característica, seja ela cultural, linguística, étnica, racial, religiosa. A gente tem diversos, né, deu o exemplo do povo judeu, né, um povo judeu que, unido, tem como sua nação o Estado de Israel. Então, o que caracteriza o povo não é o espaço territorial constituído a qual ele nasce, e sim um elemento sociologicamente observado que o conduz àquele espaço determinado como nação. A nação é uma consequência da união de um povo autodeterminado. Veja então, no modelo kelseniano, é uma estrutura normativa que define o Estado e o sujeito de direito. No modelo de Carl Schmitt, o modelo schmittiano, é a existência de uma identificação de povo que determina
a estruturação de um Estado. Acho que aqui não vai depender de uma ordem territorial, porque ele vai ser chamado de nação. Né? É uma característica puramente política, enquanto característica gaussiana é puramente jurídica. Eu vou mudar de tela aqui, mas eu já volto nela, só para conduzir a mais uma estruturação. Para Schmitt, a formação de um Estado nacional, né, justamente pela sua caracterização de, como se diz? Nacional-socialismo, e não socialismo marxista, ele se dá por uma tríade. Né? Ele se dá por uma tríade. E qual? Esse Estado, ele vai se caracterizar como nação a partir de um movimento de um povo. Então, Estado, movimento e povo é a tríade que forma a possibilidade da identificação de uma nação. Porque esse movimento e esse povo, esse movimento e esse povo. O que é movimento? É justamente a ideia de movimento que vocês conhecem. Sabe? A internet está instável. Se cair aí, vocês me avisem, tá? Porque apareceu que a internet está instável aqui. Deu uma travada boa. Ah, tá. Mas acho que está voltando. Esse movimento e esse povo, ou seja, movimento no sentido de movimento social, né? A união de pessoas que se movimentam para se identificar de alguma forma, né? Criam sociologicamente um conceito de nação. E esse movimento do povo que traz a identidade da nação, que vai por uma medição originária, por uma medição, né, a palavra em grega nomos, medição originária, dar origem ao que se pode qualificar como Estado. Ou seja, não é a ordem jurídica constitucional que dá origem ao Estado, mas sim o movimento do povo que cria, por uma identidade nacional, uma medida, uma tomada da terra. A terra é tomada. Porque não há espaço territorial que o defina assim. É o povo em movimento que escolhe a nação e a medida do espaço territorial com a tomada da terra que vai se apresentar como movimentação de Estado. Né? Então, Estado só existe a partir da ideia de movimento de um povo. Estado, movimento e povo. Essas são as características desse movimento, né? Do movimento schmittiano. Mas vamos voltar aqui. Enquanto a ideia keynesiana, né, é em oposição, né, a essa ideia, né, que é o liberalismo político, já não tem essa ideia de soberania estatal, né, mas ela tem sim a ideia de contrato social. Né? Ou seja, o contrato social que vai definir a autointegração internacional. O que significa isso? A soberania depende de um poder absoluto. Ou seja, a soberania é aquela que entende que aquele Estado-nação ele é autossuficiente e não depende de outros Estados-nação. Ou seja, eu não reconheço demais soberania. Se eu quiser invadir um Estado, eu posso invadir um Estado, se assim eu desejar. Já pelo contrato social, pela máxima do pacta sunt servanda, né, pela máxima do pacta sunt servanda, o direito internacional, como a gente já discutiu, a ideia do direito internacional, que traz a ideia da Grundnorm, ou seja,
a hipótese fundamental, a norma hipotética fundamental. É o reconhecimento internacional entre estados internacionais e seu reconhecimento que obriga que esses estados se respeitem quanto à sua soberania. Por que eu falo soberania entre aspas? Porque a partir do momento que se reconhecem como soberanos, não existe mais o conceito de soberania, é uma soberania relativa. É uma soberania protegida por um contrato, ou seja, por uma norma jurídica contratual. Então não tem a ideia objetiva de soberania estatal. Aqui a gente não vai ter essa ideia objetiva de soberania estatal. Enquanto, né, aqui, ao invés dessa ideia de nacionalismo, né, a gente não tem ideia, a gente tem a ideia, né, da pluralidade. Né, da pluralidade. Não importa o conceito que as pessoas se entendam sobre sua identificação. Né? Se entende a possibilidade plural de existência de pessoas apenas caracterizadas pelo seu espaço territorial de nascimento de concessão de direitos. Né? A pluralidade. A gente não tem um nacionalismo, a gente tem uma definição estatal plural, né? Definida por uma ordem jurídica. Então a gente não tem um fundamento plural. Né? O fundamento plural a gente não tem um fundamento nacional, a gente tem um fundamento plural, onde as pessoas não necessariamente precisam se entender como sujeitos identificáveis. Né? A gente pode dizer que a gente é um povo brasileiro, uma nação brasileira? Tecnicamente, sociologicamente, não, porque a gente tem várias diferenças entre a gente. Né? Veja aí, se a gente fosse realmente uníssono, nacional, né? Nacional-socialismo, né? Ou seja, o Estado-nação, a gente não teria aí uma margem tão acirrada nas últimas eleições. A gente não seria um povo polarizado. A gente teria mesmo uma linha de pensamento de soberania nesse sentido, né? Ou seja, a gente tem culturas muito diferentes, né? A cultura do norte do país e a cultura do sul do país são extremamente diferentes, né? Não há uma identificação exata. Né? Quantas vezes, né? A gente já teve, por exemplo, o Rio Grande do Sul querendo a independência do Brasil, né? Justamente por isso, porque há no Rio Grande do Sul talvez uma facilidade maior de se entender como nacional, como nação. Mas isso não importa para essa estrutura liberal, democrática. Né? O que importa é a constituição de um Estado. Né? O Estado constituído e a garantia de direitos constitucionais. Né? Então, aqui, ao invés... Né? E aqui tem uma questão muito interessante também, né? Tanto no nacionalsocialismo da extrema-direita, quanto no socialismo marxista na esquerda, a gente vai ter uma forma estatal, né, muito concentrada. Né? Enquanto aqui, justamente por não haver essa ideia social, e sim a ideia de Estado social, né, em vez do nacionalsocialismo, do conservadorismo nacionalista, a gente tem o Estado social. Né? Esse Estado social, por sua vez, ele é uma evolução do liberalismo político clássico, né, para a ideia do welfare state, né, do estado de bem-estar social. Ou seja, se aplicam a essa pluralidade de pessoas garantias para a sua existência utilitária, né, para a sua existência de desenvolvimento, meritocrática. Né? Então aqui, por consequência da pluralidade social e não do nacionalismo, a gente tem um Estado social e não um nacional-socialismo. A gente tem um Estado social, uma norma jurídica que aplica direitos específicos e garantias constitucionais, né, à sociedade, né, por forma de garantia do contrato, justamente na garantia das liberdades individuais, da pluralidade. Né, da pluralidade. Entendem até aqui? Legal. Okay. E diferente, né? Lembra que a gente falou que não existe pirâmide de Kelsen, né? A pirâmide está aqui, ó, no Schmitt, Estado, Movimento em Povo. Já o que forma o Estado, né? Já o que forma o Estado no movimento kelseniano não é um movimento povo, uma pirâmide, e sim a validade da norma. Ou seja, a norma formal e válida que define a estrutura constitucional, ou seja, a Constituição.
Então, o que forma Estado não depende de uma estrutura sociológica. Simplesmente a Constituição forma Estado. Né? A estrutura constitucional forma Estado. Então, muito pelo contrário, aqui a gente não tem um triângulo, né? A gente tem uma autorreferência, um círculo autorreferente sobre o que significa a formação do Estado aqui. É uma forma puramente normativa. É aquilo que a gente fala. A gente não tem essa identificação subjetiva do movimento do povo, e sim a norma autorreferente. A norma que produz a norma, que se aplica a norma, e assim por diante. A autorreferência da própria estrutura normativa. Né? Enquanto aqui a gente tem um dever ser puro, né? Aqui a gente tem um ser, né? Um ser objetivo. Né? Então aqui a gente tem essa diferença bem clara para a gente aqui, entre esses dois institutos, né? Entre Kelsen e Schmitt. Alguma dúvida até aqui? Tá certo, então. Bom, agora é importante a gente definir sobre estrutura política. Estrutura política, não é sociológica. Não. A estrutura política, né, schmittiana, ela é uma estrutura que a gente pode chamar de de personalizada. Enquanto a estrutura kelseniana é uma estrutura despersonalizada. Ou seja, personalizada porque a política encontra subjetividade. A política schmittiana, ela tem uma identificação. Então, o que rege a política schmittiana é o princípio da identidade. Né? É o princípio da identidade ou majoritarismo. O que significa o princípio da identidade ou majoritarismo? Quem representa a política no Estado-nação conservador da teologia política? Quem representa é a ideia objetiva de um sujeito, de uma pessoa. Né? Lembra da ideia de teologia política do vídeo que eu passei para vocês na última aula? É uma ideia de reino, né? Ideia de reino trazida justamente do Novo Testamento. Né? Ou seja, a ideia do reino de Deus, né? Como modelo secularizado na política dos homens. Então há um sujeito aqui. Né? Que sujeito é esse? Esse sujeito é o sujeito aclamado pelo majoritarismo. Né? É necessário uma aclamação. Como se aclama pela maioria? Por um princípio da identidade. Esse sujeito representante da política, ele não é aquele que agrada a todos, mas ele tem o reconhecimento e o conhecimento de uma linha ideal de comportamento de identificação daquele Estado-nação. Ou seja, ele é um sujeito nacional que se identifica com as outras pessoas por uma linha específica de pensamento. Né? Por isso deve ser um sujeito nacional, um sujeito do povo do movimento. Né? Deve ser um sujeito do movimento, do povo. Esse sujeito, ele entende o que faz esse povo se reconhecer, porque ele é parte desse povo. Né? Mais uma vez, aí, por isso o nacionalsocialismo. E
por conhecer essa identidade entre o povo, a maioria das pessoas daquele povo, obviamente, vão entendê-lo como seu representante. E assim ele será aclamado, né, como uma pessoa. Né? Aqui é a ideia do Führer, no Estado nazista. Né? Aclamado, né? O aclamado por entender a ideia do povo. Né? Enquanto do outro lado, né, a gente não tem o princípio da identidade. No modelo clauseniano, a gente tem o princípio da representação. A representação plural. Aqui a gente já tem o princípio da representação plural, que é contra-majoritária. O que significa isso? Obrigatoriamente, no modelo democrático, da democracia parlamentar, devem estar presentes representantes de todas as linhas plurais de um Estado, e não da nação. Por isso é contra-majoritário. Há um controle da vontade da maioria e um controle da vontade da minoria. Ou seja, o princípio contra-majoritário, ele despersonaliza o político. Aqui a política é parlamentar, né? Mas por representação. Esse político não é personalizado no sujeito, e sim um representante de vontades, que vai ter, no final das contas, uma vontade por coalizão, né? Uma vontade por estruturação geral de sujeitos. Bem, e com isso, esses sujeitos, eles vão se apresentar, né, dentro de uma estrutura parlamentar. Aqui a gente não tem ideia de parlamento no modelo schmittiano. A gente só tem a ideia aqui do representante geral. Né? Enquanto aqui a gente tem essa ideia da estrutura contra-majoritária, onde todos os sujeitos são representados. Então vamos continuar daqui então. Pessoal, então aqui a gente tem a estrutura política desses dois sujeitos, né? Para finalmente a gente observar a estrutura jurídica. Né? E a estrutura jurídica, né, aqui nesse modelo, entre Hans Kelsen e Carl Schmitt, ela é bem diversa. Né? Ela é bem diversa. Bem, aqui a gente pode definir da seguinte forma. Por uma pergunta. Né? E talvez eu acho que essa pergunta ela pode nos responder, né, muito bem, que a pergunta é: quem é o guardião da Constituição? Quem guarda a Constituição? E esse é o modelo jurídico que tanto importa a esses dois autores. Ou seja, quem decide sobre a Constituição? Bom, essa pergunta ela já vai ser respondida na primeira frase da introdução do livro Teologia Política de Carl Schmitt, né? Onde ele vai dizer: soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Ao dizer isso, o que Schmitt nos constitui? A guarda da Constituição, né, ou seja, a normalidade de um Estado, o Estado normal, ele é observado a partir da soberania. E o que define a guarda da Constituição é justamente a possibilidade de sua suspensão. Ou seja, seu estado excepcional, a suspensão dos direitos constitucionais. O que Schmitt está querendo dizer aqui é que quem é o guardião da Constituição é o próprio soberano.
aqui personalizado em um indivíduo. Né? Para Carl Schmitt, soberano, ele guarda a Constituição justamente porque a Constituição de um Estado, ela só pode existir em um estado de normalidade. Ou seja, a Constituição ela só se legitima, né, se não há, né, ou melhor, na ausência de situações limites. Né? Na ausência de situações limites. Né? Por quê? Como é que acontece do outro lado? Bem, no outro lado, não há exceção. Porque a regra é a norma. Portanto, a Constituição, ela sempre será vigente, porque essa Constituição é válida. Então, a gente não tem a possibilidade de um estado de exceção no modelo kelseniano. Não há exceção. Né? A Constituição, ela é válida. Aqui está uma diferença muito clara. Portanto, há regras de controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele, dentro da teoria kelseniana, por haver uma validade da Constituição, né, ele apenas, né, dá à situação limite o crivo constitucional. Então, quem dá esse crivo constitucional é justamente quem é o guardião da Constituição. Qual seja o Tribunal Constitucional. É justamente o Tribunal Constitucional que dá a norma, dá a situação conflituosa, o crivo constitucional para a normalidade, porque a normalidade é constante, porque a Constituição é válida. Enquanto no modelo schmittiano, a Constituição não é constante. A Constituição, ela só existe na normalidade. Na exceção, o soberano pode suspender. E ele suspende justamente para recuperar a normalidade da Constituição, para aprender com aquilo que vai ser também importado à teologia, né? Que é a ideia de complexio oppositorum, que a gente já viu também. Ou seja, só se revela o bem pela excepcionalidade do mal. Então, a guerra, ela suspende a suspensão da normalidade para que se revele a verdade, para que se revele o bem. Né? Então, sobre uma situação limite, ou seja, sobre uma ineficácia total da norma, um amotinamento social, um descontentamento social, o Estado suspende, o soberano suspende a Constituição, age sobre os indivíduos, né? E ali se tem a revelação, por complexo opositório, de como que essa situação limite seria resolvida. Né? Se resolve a partir da estrutura majoritariamente, né, de ação militar ou bélica. Né? Ação militar ou bélica. Enquanto aqui, a ação é constitucional por um tribunal. Tanto que o Schmitt ele vai dizer que tudo isso daqui desse lado do Kelsen que é uma mentira. Tanto que ele vai dizer que a situação limite ela nunca vai ser resolvida pela atividade parlamentar, porque a atividade parlamentar tem compromisso democrático. Ou seja, nunca vai definir, vai sempre agir por atos de compromissos dilatórios. Ou seja, sempre vai dilatar a resolução para agradar aos interesses individuais. E mais que isso, o Schmitt diz que se há um tribunal para defender a Constituição da Constituição, significa que o Estado não confia em si mesmo. Né? O Schmitt diz que esse modelo aqui é um modelo de austeridade estatal.
Ou seja, o Estado se coloca como Estado austero, né? Um Estado forte, um Estado bem definido. Esse é o Estado constitucional conservador e o Estado constitucional liberal. E aí, pessoal, qual que são as dúvidas? O João entrou aí agora também, não tinha visto ele ainda. Tão bem assim, nenhuma dúvida? Rodrigo, Matheus? Depois que eu comecei a anotar tudo, eu entendi bem melhor a matéria, professor. Ah, que bom, Clotilde, é Depois, bom. na hora que vai estudar, vai desenvolvendo, né? Nossa, Vai. entendi, como eu disse, passei a entender melhor, muito, muito. Não, você vai ver, a gente está no segundo bimestre, ano que vem a gente começa no terceiro, vai ser bem mais fácil de acompanhar as aulas depois disso. A gente vai criando uma lógica, né, do discurso, da filosofia, etc. Daí vai ficando mais clara as Antes era meio emaranhado, agora não, já começo Sim. a ver mais. Mas é isso As mesmo, é uma pontas. linguagem, né? É uma linguagem nova, né? Então a gente vai acostumando com essa linguagem, daí as coisas vão facilitando. Isso. Que bom. Matheus, alguma questão? Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Beleza. Renato aí tomando seu suquinho, alguma questão? Obrigado. Tô com fome. Você foi gado. Tá, beleza, pessoal. Então é isso. Daqui a pouco eu posto essa aula lá no YouTube para vocês assistirem se precisarem. Semana que vem é simpósio. Já se inscreveram no simpósio? Estão inscritos já? Tá. É de graça esse ano, hein? O mais importante do simpósio é que vale 3 pontos, né, professor? Vale 3 pontos. Vale 24 horas e 3 pontos. Não 3 pontos para a mesma matéria, né? 3 pontos. Eu vou jogar 3 do Diogo. Não, se pudesse, eu também te recomendaria fazer isso. Mas tá ótimo, então. Semana que vem, então, eu quero ver todo mundo lá no simpósio, tá? Quem não se inscreveu, se inscreve, que é de graça. Vai ter o Zumar Faquin, vai ter o Alan Charrur, vai ter o juiz da quinta, o Dr. Juliano Mânica, vai ter o Oscar Ivan Prux, vai ter a professora Érica Mendes de Carvalho, lá da UEM, vai ter a nossa professora Kendra aqui da faculdade. Então vai ter bastante gente legal para vocês discutirem aí. Então, quero ver todos vocês lá semana que vem. Abração, então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor.